Olá, tudo bem? Oi, meu amor, como é que tá? Oi. Tudo bom? Joia? Hoje coube a mim começar e eu vou chamar essa conversa, esse diálogo, este papo voltado para algo que me surpreendeu. Eu fiz um pequeno stories no Instagram e no Facebook a respeito do medo. E em poucas horas tinha mais de 1000 visualizações. Então, o medo que assola a gente realmente é uma preocupação que nós devemos encarar com seriedade, porque um dos grandes problemas de algo que afeta as pessoas na maturidade é a ansiedade, e a ansiedade também está ancorada no medo. E medo de quê? Da onde que vem esse medo? O que é o medo? Você poderia me dizer o que vem a ser o medo? Olá! Conversa em grande estilo hoje é um tema que o meu marido traz bastante nas redes sociais dele. Não é um tema que eu trabalho tanto, mas é um tema que as minhas clientes falam muito, né? Ah, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo do meu relacionamento não dar certo. São muitos os medos que surgem na vida da sociedade. São muitas as matizes do medo, né? Por exemplo, quem está empregado não na atividade pública, porque a atividade pública tem a estabilidade. Depois de 5 anos, 3 anos que fez o concurso, você adquire estabilidade, então te dá uma garantia. Mas na atividade privada, quantas pessoas com grande capacidade ficam se martirizando? Ai, mas eu estou com medo que me mande embora. Ah, mas será que eu já não estou passado, já não estou ultrapassado? E como é que eu vou fazer para conseguir outro emprego e etc e tal? Então, o medo, ele é uma máquina mortífera para o ser humano. Se você não toma as devidas cautelas e vê que esse medo não é real, tu está pensando numa coisa lá do futuro. Não é uma coisa que aconteceu. Porque aconteceu, não tem mais o que ter medo. Aconteceu, aconteceu. Mas o medo sempre é em algo de previsão de futuro. Uma previsão que 99% é irreal. Só está na cabeça do ser humano. Tem uma pesquisa que traz isso, né? Que já foi comprovado que 90% das vezes que você sente medo, não acontece. Aquilo que você acha que vai acontecer não acontece. Então, vamos trabalhar com 10% que acontece. E ainda acontece por um motivo. Né? E ainda acontece por um motivo. Ou é para algo. E possivelmente não é daquilo que você planejou para não acontecer. É outro cenário, né? Então, assim, essa questão do medo é algo que está afetando, e eu sinto muito as pessoas na maturidade com um medo terrível, né? Um medo, eu me recordo, por exemplo, a minha mãe, ela tinha uma preocupação, um medo de ficar desamparada, de ficar na miséria, entendeu? Em que pese ela tivesse poupança, ela tivesse a casa dela, tivesse os móveis dela, tivesse a aposentadoria dela, a aposentadoria do meu pai recebendo essas aposentadorias, quer dizer, uma pessoa super estável, mas tinha medo medo da falta. De falta de ficar na miséria. Olha só as loucuras que passam na cabeça do ser humano. Mas, ó, se a gente for falar sobre o medo inconsciente, que é aquele da preocupação, por exemplo, por muitos anos você teve isso. Sim. A preocupação que ia faltar, a preocupação que não ia dar, da preocupação de que sempre olhar para o cenário ruim. Por que você acha que muitas vezes você olha para o cenário ruim? Quando você traz
uma situação, o primeiro olhar vai para que lado? O ruim, do que é ruim, o que pode acontecer de ruim. Isso é um tipo de medo. Mas porque se você... isso é mais acentuado no melancólico, entendeu? Mas é porque você vai muito por essas definições. Mas para não quem é pelas definições, é pelo que... Porque assim, ó, os temperamentos você não adquire, os temperamentos vêm com você, entendeu? Então, aí vamos supor, o sanguíneo ele é alegre, ele é aquele expansivo que fala com todo mundo, gosta de todo mundo e não sente medo. Por isso que eu digo para você. Mas assim, ó, de uma forma diferente, entendeu? Eu só falo o seguinte, todo ser humano sente medo, mas é mais acentuado no melancólico e no colérico. O colérico também, ele é aquele trator que passa por cima de tudo, mas lá dentro dele o medo e a insegurança que ele tem das coisas, entendeu? Então, assim... Não, mas então vamos trabalhar o como lidar com isso. Porque o medo todo mundo já sabe que está aí, existe. Ele é inconsciente. 90% das vezes não acontece. Mas por que eu sinto? Eu sinto o medo porque eu não tenho confiança em mim mesma. Eu sinto medo porque eu não compreendo todo o cenário. Então eu quero ter o controle daquilo. Como eu não tenho o controle daquilo, eu tenho medo do que pode acontecer. Então aí... por exemplo, você falou, eu na parte financeira eu tinha uma dificuldade muito grande. De sempre, na minha cabeça, que iria faltar, que a gente ia passar dificuldade. Que você acabou de trazer da onde veio. Depois que eu entendi a origem disso e aonde que eu aprendi a ter esse medo, e não foi só dela, entendeu? Foi dos eventos que me aconteceram na Mas juventude. Aconteceram por quê? Porque veio já dela, então já automaticamente foi isso que você foi criando na sua vida. Hoje eu tenho superado isso, com grande tranquilidade, entendeu? Não que você não tem que trabalhar, tanto é que a gente tem a nossa reserva da felicidade, né? Que para qualquer eventualidade a gente tem. Não, eventualidade não. A reserva da felicidade é para nossa felicidade. Porque o fora da felicidade... Às vezes uma eventualidade vai te tirar da felicidade. Não. Quanto tempo, desde quando nós começamos esse processo, e você falou sim para esse processo, aconteceu alguma coisa que a gente precisou usar o dinheiro de forma inesperada? Até hoje não, mas porque a gente não atrai mais isso. Estamos todos os dias trabalhando em nós e encontrando aonde estão os nossos problemas, os nossos traumas. Não que a gente não vai ter problema, que não vai ter, né? O que é um problema? O problema é algo que vem pra gente superar, né? Que superar? Eu e ele, nós temos uma discussão muito acalorada nesse sentido. Ela não aceita o termo superação. Não, Qual é o outro termo que tu não... outro termo que ela não aceita. Pra mim, quando eu falo eu vou tentar, é que eu vou fazer. Não, e pra ela tentar, não. Tentar, quem tenta não eu faz. acho que eu vou fazer. Quem tenta não faz. Não, eu tento e faço. Tudo bem, mas por quê? Porque ele quer provar pra mim que eu estou errada. Por isso que ele faz. Mas pra mim tudo bem. Eu Vocês tento entendem? e faço. Eu comecei a fazer os exercícios, tô fazendo. No dia que teve o problema, que eu tive que adiar a live, eu fui fazer de madrugada, mas eu fiz, entendeu? Eu tenho uma seguinte leitura da vida. Não importa qual foi o que motivou você a começar. O que importa é o que você está fazendo. Para ele fala tentar, e ele vai lá e faz. Para quê? Para provar que eu estou errada. Mas tudo bem, o importante é que ele está fazendo. Não, é porque o termo para mim tentar é resolver. A ciência já comprovou, o cérebro lê tentar como nada fixo. Então assim, eu estou tentando, se der, deu, se não der, não deu. Não, eu quero Vocês fazer. que estão ouvindo aí, nunca queiram
discutir com uma sanguínea. Você sempre vai perder. Você sempre vai perder. A última palavra é sempre da sanguínea, entendeu? Eu reconheço quando eu não estou. Não, eu reconheço quando eu estou errada. Eu reconheço, eu não tenho problema isso você nenhum. Tem essa virtude eu acho não tenho fantástico. problema nenhum de reconhecer que eu estou errada, porque estamos não é que aqui está errada, para é que às aprender. vezes não é que está errado, é que às vezes alguns hábitos, né? Eu fiquei assim, ó, surpreendido quando hoje de meio-dia eu falei contigo, ó, posso te dizer uma coisa? E conversei algo com ela e ela se tocou. Mas eu já estava indo para lá fazer aquilo, entendeu? Sim, Assistir, sim. mudar o foco do que eu estava vendo. Só que quando você falou, aquilo me impactou. E não de forma positiva, vou ser sincera. Não de forma positiva. Por quê? Porque às vezes a gente não presta atenção como fala. Então, se é do fleumático, se é do colérico, não importa. Você pode desenvolver isso em você. Eu sempre falo para ele, não é o que você fala, é como você fala. Então, a forma que você coloca aquilo machuca o outro. Porque você não conhece qual é a ferida do outro. Então, uma coisa atrai a outra. Mas aí, voltando para o tema medo. Isso também é uma causa. Por exemplo, eu tenho tanto medo de ser traída. Muitas mulheres, eu já ouvi isso. Tem muito medo de ser traída e ela acaba sendo traída. Por quê? Porque é isso que ela emana para o universo. É isso que ela atrai para ela. Para dizer, tá vendo? Quando eu me preocupo porque eu tenho razão. Tá vendo? Eu sou traída. Tem pessoas que têm o medo de ficar doente. Não, mas eu vou pegar uma gripe. Daqui a pouco tá gripada. Tá vendo? Eu passo a metade do meu ano doente. Por quê? Porque é isso que você reverbera dentro. Então, o medo também parte daí. E as pessoas que têm medo da morte? Tem gente que tem medo da morte. E eu ouvi uma coisa extraordinária esses dias. Eu não sei se eu cheguei a compartilhar com você. Eu acompanho alguns pastores. Por quê? Porque eu gosto da forma que eles trazem a palavra bíblica. Não é sobre religião. É sobre como está escrito na Bíblia. E eles trazem a visão deles sobre aquilo. E eu falo, isso é legal. Nossa, isso faz sentido. Tem coisa também que não faz sentido. Mas tem coisas que faz muito sentido. Um pastor disse assim, ele foi visitar um outro pastor, né, da mesma congregação dele ali, e tinha perdido uma filha de 15 anos. Imagina, que triste, perder uma menina na flor da juventude. Perdeu por uma doença. E aí, ele chegou lá e falou para o pastor, eu vim, né, aceita, né, os meus sentimentos, né, eu sei que você perdeu a sua filha, deve estar sendo muito difícil. E o pastor, com a sabedoria dele, né, o amigo, disse assim, realmente, não tá fácil, tá difícil, mas eu não perdi. Por quê? Porque quando a gente sabe aonde está, não é perda, é passagem. Por quê? Porque eles acreditam que existe a vida após a morte. Existe um lugar aonde a pessoa vai, ao lado do Senhor. Eu, particularmente, André, acredito. Às vezes, de vez em quando a gente fala, ele fala pra mim, ninguém voltou pra contar. Mas não precisa, a gente sente, pelo menos a gente se apega a alguma coisa. Assim, ó. Mas deixa eu só finalizar, peraí. Não, mas agora você entrou numa seara interessante. Porque você fala a pessoa, eu falo a alma. Porque a alma é uma centelha divina e ela volta pro... Então você volta através da tua alma. Da tua alma, sim. Mas o que eu quero trazer aqui? Que quando a gente tem essa percepção, a gente tem esse entendimento, fica muito mais leve você não ter medo da morte. De saber que todos nós iremos fazer essa passagem um dia. Então essa frase eu achei muito bela. Não, a gente só perde quando a gente perde, a gente não sabe para onde foi. Mas ele tinha. Já que tu entrou nesse assunto, tu te lembra a preocupação que tu tinha? Quando você voltar para Faxinal, tu vai sentir muito, porque tu vai sentir... da perda do seu amigo, né? Não, porque eu entendo essa situação. Eu sempre te falei, não vai me impactar. É porque você já perdeu tantos na sua vida também, né? E outra coisa, o entendimento, né? O entendimento. Eu não perdi ele, a alma dele está onde que a minha alma vai estar um dia, então, tranquilo. Voltou pro ser, né?
É muito interessante isso. Então, se você que está nos assistindo, se você tem esse medo da morte, como você vê a passagem? Porque se você tem muita preocupação daquilo que vai acontecer, você deixa de viver intensamente o presente. O presente. O presente. Até ontem na live eu falei muito. O problema da ansiedade, você vive o futuro no presente. Você quer preencher o presente com o amanhã que tu não sabe o que vai acontecer. Vai acontecer. E olha só que a nossa mente, ela é assim, ó, ela se torna nossa inimiga se nós não trabalharmos ela. Por que eu digo isso? Porque eu mesmo, Andréia, eu tenho essa característica de ficar pensando em coisas novas, né? A maioria adora de falar, né? Ai, mas o sanguíneo é assim, adora uma coisa nova. Verdade, é fato isso. Então, eu preciso trabalhar muito em mim o presente. Porque senão, ao invés de eu estar aqui dedicada no que eu estou fazendo hoje, eu já estou pensando no que eu vou fazer semana que vem, o ano que vem, o mês que vem. André, o que isso tem a ver com medo? Eu tenho medo de não dar certo. E não vai dar certo, porque o que eu estou focando para fazer hoje, eu já estou pensando daqui uma semana, um mês, o negócio realmente não vai dar certo. Aí, o hoje. Que deveria ser focado, né? Que você deveria estar aqui, presente aqui e agora. Aqui e agora. Você não está, porque você está ligado pensando lá, no próximo. Né? E aí, o que acontece? O teu hoje não vai ser legal. Passa despercebido. Não vai ser legal. Eu não foquei, não fiz o que tinha que fazer, não respondi as pessoas que tinham que responder, não fui atrás do que precisava fazer. Então, eu tenho medo de não dar certo. Não vai dar. Eu já cheguei a essa conclusão. E não tem coisa melhor do que chegarmos à conclusão do que realmente nos paralisa. E o medo é uma delas. Né? É o grande vilão que nós carregamos e que nós temos que enfrentar e resolver. Aí quando você se pergunta assim, ó, eu tenho medo do quê? E outra coisa que a gente aprendeu nesses últimos meses, assim, né? Depois que nós fomos no último evento em Porto Alegre, eu tenho medo, mas se eu fizer, o que pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Sabe, eu venho fazendo essa pergunta para mim. Correto. Tá, se eu gravar aqui, se a gente montar esse canal e se a gente postar, o que de ruim pode acontecer? Não cheguei a conclusão nenhuma. Porque até agora eu acho que a gente contribui. Porque uma frase que só fizer vamos sentido... contribuir, entendeu? Vai ter acesso, o tempo vai dizer, entendeu? Mas o tempo é o futuro, nós estamos aqui no presente. A nossa obrigação é tentar levarmos o nosso conhecimento, as nossas experiências, a nossa visão de vida, a forma como nós estamos construindo tudo isso para as pessoas. Sim. Se quiserem beber dessa fonte, está disponível. Venha. Agora, o ruim é nós não gravarmos, não colocarmos para fora, para o mundo, e aí depois, puxa vida, passei a minha existência com tanto conhecimento e não deixei nada. Não me testei, não me puxei, não me desenvolvi. Não, por exemplo, medo, vamos falar de medo. Eu quando estava, antigamente era ginásio, sabe o que eu fazia? Eu tinha tanto medo de falar em voz alta, que nas aulas de português, quando o professor pedia para as pessoas estarem lendo, quando chegavam uns 4 na minha frente, eu dizia, professor, com licença, eu quero ir no banheiro. Eu ia no banheiro, ficava meia hora no banheiro, aí eu voltava, já tinha passado medo de falar. Olha que loucura. Não é loucura. Não, mas em algum momento você foi repreendido. Eu já te contei quando que eu fui repreendido. Eu sou artista nato. Entendeu? Eu tava no ginásio, vamos falar de medo, então vamos. Eu tava A origem. Aí nós tínhamos teatro. E me deram para mim fazer o papel de lá, eu não me recordo qual era a peça, mas eu me recordo o fato. E a hora que eu fui falar e aplaudia eu falando mesmo, a turma caiu na gargalhada. Morreu o artista. Agora que eu estou ressuscitando o artista novamente. Mas você veja bem, você está falando, e a realidade desse medo de falar foi nesse sentido.
porque o pessoal riu da minha atuação, entendeu? Eu queria ser tanto artista, né, que eu falava e aplaudia no mesmo tempo. Tá? Se empolgou. Empolguei. Ele fica empolgado E aí, né? Na época eu não sabia nem o que era melancólico, os 4 temperamentos, né? Mas, ó, Me afetou, porque se na época eu soubesse, eu já teria superado, né? Superado teria na época. desenvolvido. Ó, vamos trazer. Vocês sabem que nós vamos gravar. O próximo episódio é falar sobre superação. Porque eu ainda, na hora que nós estávamos pensando o tema, eu pensei, tinha que falar sobre superação. Porque eu tenho uma linha de pensamento sobre isso, sobre o que é superação. Mas voltando aqui para o medo. A castração. Freud explica que na pequena infância somos castrados. E a partir daquele momento que nós somos castrados em situações, trazemos esse medo, essa castração para a vida adulta, né? Então Freud explica isso. Não, e até mesmo o professor Meneghetti fala nesse sentido, que às vezes a melhor coisa que você poderia fazer na vida, de pequeno, você se traiu naquilo e você simplesmente se castra, você não desenvolve aquilo que seria o teu grande potencial. Pois né? é. E aí vem os medos, as inseguranças. Por quê? Porque o trauma, ele mora no corpo. E aí você sente frio na barriga, ansiedade. O seu corpo reage àquelas coisas que você vem vivendo. Nossa, merece mais um encontro, hein? Para falar sobre esse tema do medo. E trazer coisas específicas. E aí, porque a gente pegou esse assunto agora há pouco para nós falarmos, né? Mas vamos aprofundar mais. Eu gosto muito de trazer. Freud traz exemplos. É muito legal quando você parte para essa área, porque você faz a sua autoanálise. É extremamente importante a gente fazer a nossa autoanálise. Porque não adianta ver a mudança no Amaury. Porque a mudança do Amaury pode afetar muito pouco a minha vida. No meu caso, afeta, porque eu sou esposa dele, então quanto mais ele se desenvolve, mais o nosso casamento ganha, mais a nossa conta bancária ganha, quanto mais a nossa família ganha. Mas eu digo assim, no caso nós dois aqui, quanto mais a gente se desenvolve, a gente pode contribuir. Mas quando você se desenvolve, a sua vida muda. As pessoas ao seu redor mudam. Então essa é a ideia. O importante é a gente. É cada um. Cada um. Eu sempre falo, olha, você veio sozinho para o mundo e tu volta sozinho para o mundo. Então a pessoa mais importante desse mundo é você. Sou eu. Como você também é a pessoa mais importante da vida, né? Mas isso aí. Se eu deixar a sanguínea falar, nós vamos ficar aqui 4 horas e meia. Como eu hoje tenho a rédea que eu puxei o tema, né, nós vamos encerrar. Por hoje. E é um tema muito legal. Muito legal. Nós voltaremos uma próxima vez, né? Ou ele só, ou eu só. Aprofundando mais a respeito do tema dos medos. Né? Nós vamos trabalhar mais profundamente a origem, né? Como é que ele se desenvolve, quais as consequências e como a gente superar, desenvolver esse medo, ok? Desenvolva, não supere. Olha, superação. Não vamos fazer um encontro para falar sobre isso também. Vamos. Porque a gente não supera aquilo que está na nossa mão, a gente supera coisas que acontecem. Mas no próximo então. Tchau, nos vemos no próximo encontro. Tchau.